Vamos o capítulo 26, vendo Paulo, discorrer a sua defesa diante do rei, diante do governador, diante das autoridades, e após isso foi interrompido, por ter falado do amor do Senhor não somente aos judeus, mas também aos gentios, e com isso nós vamos ver que ele terá o seu pedido atendido e ele irá até Roma para ser Amém. Para estar diante do imperador, não é isso? E aí nós vamos ler a partir do 27 como foi a viagem de Paulo até Roma, e nós veremos que essa é uma das passagens complicadas, porque ela é recheada de contextos históricos, questões geográficas, mas que ainda assim, como toda a palavra de Deus, nós conseguimos trazer muitos ensinamentos espirituais para as nossas vidas. Versículo 1. Quando foi decidido que devíamos navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, do batalhão imperial. Embarcando no navio de Adramítio, que estava de partida para costear a província da Ásia, fizemos-nos ao mar, indo conosco Aristarco, um macedônio de Tessalônica. Primeira parada aqui, porque logo de início nós vemos que a essa altura Lucas já vai estar junto de Paulo para acompanhá-lo nessa viagem. Nós podemos perceber isso logo no versículo 1, quando vemos que não está mais falando em relação a Paulo na terceira pessoa, mas falando como nós, Lucas e Paulo estarão juntos nessa viagem, e não somente eles dois, como também um irmão da cidade de Tessalônica, um convertido, que era uma igreja, fazia parte de uma igreja que estimava muito, a Paulo, eles gostavam muito de Paulo, e com isso esse irmão chamado Aristarco vai ser mais um companheiro dessa viagem que eles farão até a Itália. Eles três vão embarcar, como nós vimos aqui. Embarcaram num navio de Adramítio, era um navio de pequeno porte, médio porte, e era como uma espécie de ônibus parador, Ele ia parando de cidade em cidade até que eles lá na frente viessem a pegar uma embarcação maior. Versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom. Júlio, tratando Paulo com humildade, permitiu que ele fosse ver os amigos e obter assistência. O encarregado de cuidar de Paulo nessa viagem será Júlio. Ele era um oficial do governo romano, um centurião, um homem muito bem quisto no meio daquele povo, mas que também era considerado um bom homem, um homem usado por Deus para abençoar a vida de Paulo, para ser usado de uma forma que viesse a abençoar a vida do apóstolo nessa viagem. E a presença de Lucas, ela será fundamental nessa viagem para que nós viéssemos a ter, e somente por isso nós temos os registros de como foi em todos os detalhes, uma viagem que ficou marcada, sem dúvida, devido ao naufrágio, mas que também trouxe uma experiência sobrenatural para todos aqueles que viveram e, sem dúvida, traz ensinamentos para nós nos dias de hoje. Versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Nesse porto, o centurião encontrou um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, e nos fez embarcar nele. Navegando vagarosamente muitos dias, foi com dificuldade que chegamos às imediações de Cínido. Não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos ao abrigo de Creta, na altura de Salmona. Agora sim eles vão embarcar num navio grande, um navio de Alexandria. Provavelmente era um navio cargueiro, que carregava trigo para a Itália, ou da Itália, no porto. E eles estavam zarpando agora até em direção a Roma. E como nós vimos no versículo 7 e 8, logo no início da viagem, eles tiveram que mudar a rota, porque estavam navegando de forma muito vagarosa, encontrando dificuldades devido ao vento que estava em direção oposta ao navio.
Versículo 9. Depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, Paulo os aconselhou, dizendo: Senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Porém, o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que deviam partir dali, para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta que olha para o noroeste e para o sudoeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Vou fazer a primeira parada aqui desse bloco, de passagens, e a gente pode aqui se perguntar, primeiramente, por que o apóstolo Paulo teve tanta coragem em chegar até o comandante que estava à frente daquele navio e dizer que não era uma boa ideia prosseguir a viagem. Eu acredito que muitos de nós, se estivéssemos naquele momento ali, iríamos concordar com o comandante, até porque ele era um homem instruído, ele era um homem que havia estudado para estar diante daquela situação, mas nós devemos nos lembrar que o apóstolo Paulo, apesar de não ter estudado provavelmente questões marítimas, já tinha passado por circunstâncias parecidas com aquela. Nós vemos em 2 Coríntios 11, 25, em que ele relata que ele passou por um naufrágio por 3 vezes. Então o apóstolo Paulo ele já era experiente nessa área e ele podia contribuir com alguma coisa. E foi o que de fato ele havia tentado, porém sem nenhum tipo de êxito, visto que eles estavam ali mais preocupados em ouvir o comandante e a obedecer às ordens que ele tinha falado. Mas nós precisamos compreender que o apóstolo Paulo não tinha somente esse motivo. Eles ali também já tinham perdido muito tempo naquele porto em que estavam, portanto eles não queriam atrasar a viagem, e também a navegação tinha se tornado perigosa, conforme o apóstolo Paulo falou. E por quê? Porque na época eles contavam o tempo, eles tinham noção do tempo a partir do dia do jejum, e que era no dia da expiação. E eles sabiam que logo após esse dia iria vir o outono e posteriormente o inverno. E com o inverno viriam aquelas grandes tempestades, o que fazia com que o mar ficasse revolto e, portanto, muito mais perigoso de se navegar. E diante disso, eles negam o conselho de Paulo e decidem prosseguir a viagem, como nós vemos no versículo 13. Eles levantaram as âncoras e no versículo 13 nós vemos que soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Ou seja, eles aqui pensaram que tudo tinha dado certo. O vento que estava em oposição a eles agora estava a favor. Tudo parecia estar dando certo, mas nós vamos ver que isso não é verdade a partir do versículo 14. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do outro lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroquilão. O navio foi arrastado com violência, e sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando ao abrigo de uma ilhota chamada Cauda, com dificuldade conseguimos recolher o bote. Tendo içado o bote, os marinheiros usaram de todos os meios para reforçar o navio com cabos de segurança. E temendo que fossem encalhar nos bancos de areia de Sirte, desceram as velas e foram à deriva. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte começaram a jogar a carga no mar. E no terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Como nós vemos aqui, eles levantaram as âncoras, tudo parecia muito favorável, o vento estava a favor, mas aquilo era uma impressão errada, tendo em vista que logo à frente eles enfrentaram um grande problema, um tufão, como o Lucas escreveu aqui para a gente, chamado Euroquilão, e que veio realmente de forma muito impetuosa, alcançando eles
e fazendo com que aquela viagem que parecia que seria tranquila se tornasse um grande pesadelo. E com isso, né, nós vemos que eles recolheram o bote com medo das ondas balançando o mar o levarem, né, visto que ele era uma forma ali de escape. Começaram a jogar as cargas no mar, também tendo em vista que o peso do barco poderia fazer com que ele naufragasse. Reforçaram toda a embarcação com cabos de segurança. E por mais que tudo isso pareça só uma história, nós vamos ter muitos ensinamentos espirituais, né? E lá na frente a gente vai conversar sobre isso. Mas nós vemos que eles fizeram de tudo, né, que estava ao alcance para, de alguma forma, diminuir o perigo, mas que estava iminente e que causou, como nós vimos aqui no final do versículo, desesperança. Todos que estavam ali já estavam praticamente certos de que a morte iria alcançá-los, de que não iria ter salvação, de que não teria outra escapatória. E algo interessante que nós vimos aqui também é que não aparecia nem o sol nem as estrelas. Né? Naquela época não era igual hoje em dia, que nós temos o Waze, né, que a gente consegue se orientar. Portanto, eles usavam, né, o sol como um norteador, assim como as estrelas, e isso dificultava tudo, né, ao ponto deles ficarem a ver navios, né, digamos assim, ficarem à mercê das ondas. Tamanha era a dificuldade que eles se encontravam naquele momento. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Porém, é necessário que sejamos arrastados para alguma ilha. Nós vemos aqui, portanto, que Paulo fala, né, através de uma revelação, que o anjo do Senhor ele visitou durante a noite e que lhe trouxe a esperança que faltava. Né? Todos eles já estavam desolados, achando que tudo estava perdido, mas o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, garantiu não somente a Paulo, mas também a todos que ali estavam, que eles permaneceriam vivos. Eles poderiam perder o navio, iriam perder o navio, mas que a vida deles iria ser preservada. E nós vemos aqui como Deus sabe a hora certa, né, de falar conosco. Eles não deram ouvidos a Paulo lá no início, mas agora eles se agarraram a essa esperança, tendo em vista que foi a única coisa que permaneceu, né, possível deles acreditarem. Né? Agora eles já não podiam mais confiar nas próprias forças. Né? Nada lhes restou em relação a isso, a não ser a fé, de crer que o Deus que falou com Paulo iria fazer isso na vida deles. Né? E é um princípio que nós vemos muito aqui na Bíblia, né? É Deus abençoando outras pessoas por causa de um justo. Nós vemos aqui que Deus fala que aquelas vidas estavam nas mãos de Paulo, porque Paulo tinha um compromisso diante de César. E, portanto, todos eles ali iriam ter a vida preservada. E aí, na partir do 27, nós vamos ver que a revelação logo vai começar a se cumprir. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximavam de alguma terra. E, lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fôssemos atirados contra lugares rochosos, lançaram na popa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisto, os marinheiros tentaram escapar do navio. Arriaram um bote no mar, a pretexto de que iam largar âncoras da proa. Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo,
vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e o deixaram afastar-se. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso peço que comam alguma coisa, pois disto depende a sobrevivência de vocês. Porque nenhum de vocês perderá, nem mesmo um fio de cabelo. Nós vemos aqui que eles estavam se aproximando de um lugar raso e com isso surgiu o medo de baterem com o navio e esse navio naufragar. E aí os marinheiros, de uma forma muito astúcia, decidiram colocar o bote, que era uma menor embarcação, e fugirem, para que não viessem a bater. Mas Paulo enfatiza para o centurião que isso seria um ato de incredulidade e que se eles fizessem isso, nenhum deles iria se salvar. E o centurião, ciente do que Paulo já tinha falado e confiando, de que o que ele falou ia ser verdadeiro, decide tirar dos marinheiros essa ideia e não permitirem que fizessem isso. Então os soldados, 32, cortaram os cabos do bote e deixaram afastar. Isso aqui nós já lemos, Versículo 35. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer. Estávamos no navio 276 pessoas ao todo. Muita gente, Refeitos com a comida, aliviaram o navio, jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não podiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficassem no mar. Soltaram também as amarras do leme e, alçando a vela da proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Dando, porém, no lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a polpa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era de que os presos deviam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, impediu-os de fazer isso. Ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Nós vemos que aquilo que o Senhor falou a Paulo se cumpriu de forma perfeita, Como toda a palavra do Senhor se cumprindo de forma perfeita. E por mais que nós, ao lermos esse livro, essa passagem, do livro de Atos, a gente fique se questionando sobre as aplicações espirituais, nós estamos diante de uma grande ação do Senhor de forma sobrenatural na vida desses homens. O Senhor se utilizando da sua graça para salvá-los de uma enrascada que eles mesmos se colocaram. E eu gostaria de compartilhar com vocês algumas aplicações que nós podemos trazer para as nossas vidas, compreendendo que no nosso dia a dia, muitas vezes, nós estaremos diante também de tempestades, também de dificuldades, de momentos difíceis, mas que o Senhor traz o nosso socorro. O nosso socorro é o Senhor Jesus. Primeiro nós vimos como Paulo aconselhou sobre os perigos que poderiam vir se eles levantassem as âncoras e seguissem viagem naquele momento. Mas eles, preferindo confiar na própria força, no próprio conhecimento, desdenharam do que Paulo havia falado. E muitas vezes esse é o homem quando não ouve a voz de Deus, quando o Senhor muitas vezes nos direciona para algo ou para não fazermos algo e a gente caminha em desobediência. A gente passa a confiar na nossa força, na nossa capacidade, no nosso conhecimento. E o que acontece é exatamente o que aconteceu com eles, Uma vida totalmente perigosa, distante, em perigo, E, portanto, nós devemos estar atentos aos sinais que o Senhor fala conosco através da sua palavra, A palavra de Deus, ela serve como um instrumento para nós nesses dias, para vivermos, conforme a vontade dele. Uma segunda coisa que nós aprendemos aqui
foi que a desobediência gera perdição, né? O vento ele estava a sul, estava sendo tudo favorável, as coisas pareciam estar dando certo, mas de repente as circunstâncias mudaram, né? E tudo ficou perdido, né? Quando nós não obedecemos a palavra de Deus, quando nós não obedecemos as ordenanças do nosso Senhor e escolhemos insistir na confiança da nossa própria força, é isso que acontece, né? Nós ficamos perdidos, porque o homem não pode ser senhor da sua própria vida. O Senhor da vida do homem é o Senhor Jesus, é o Deus Todo-Poderoso. E, portanto, nós não podemos querer tomar as rédeas da nossa vida, pois isso cabe somente a Deus, né? E esses homens, quando insistiram de forma teimosa em prosseguir a viagem, experimentaram do fruto da sua própria vontade, né? Uma perdição, um momento de dificuldade, de tempestade, né? Nós vimos no versículo 20 que tudo isso acabou gerando neles desesperança. Ou seja, o sol não aparecia, nem as estrelas, e aí caíram sobre ele uma grande tempestade. E afinal, dissipou-se toda a esperança de salvamento. É esse o estado do homem distante de Deus, né? Um homem sem esperança, um homem que não encontrou o sentido de sua vida e está vagando, né, ao mar, assim como eles estavam. Uma terceira coisa é que, apesar de saber de sua instrução, Paulo em nenhum momento colocou mais peso de culpa naquelas pessoas, mas ele estimulou aquele ânimo. Versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo se colocou de pé e disse: Senhores, na verdade era preciso terem atendido e não partir de Creta. Paulo deixou claro aqui que eles deveriam seguir o seu ensinamento. Mas ele fala: mas agora aconselho que tenham coragem, porque nenhuma vida se perderá, mas somente o navio. Ou seja, diante de um momento de dificuldade, de tempestade, nós não devemos apontar culpados, né? Mas nós devemos buscar soluções. Nós devemos tirar os olhos do problema, olharmos para a esperança, olharmos para o Senhor Jesus, né? Quando nós erramos o alvo, o Senhor ele nos agracia com arrependimento, né? Com uma correção de rota. E, portanto, nós devemos exercer isso também para o nosso próximo, né? Nós devemos procurar perdoar, procurar ajudar e não colocar mais peso de culpa, né? Até porque o Senhor Jesus nos disse: aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Uma quarta coisa, Paulo ele era um homem prudente, mas que não deixava de crer no Deus que também é sobrenatural. Nós vimos que Paulo ele se utilizou, né, da prudência em avisar que seria perigosa a viagem, mas isso não lhe impediu de crer que o Senhor é poderoso para salvar todas aquelas vidas no momento de dificuldade. Muitas vezes Deus vai permitir que nós entremos em certas tempestades, mas para que a gente seja levado a um grau de intimidade maior com Ele, para que a gente possa crescer em confiança, em dependência, porque o ser humano ele sempre vai ter a tendência de confiar em si mesmo e não confiar em Deus, né? Mas a nossa fé e esperança devem estar no Senhor Jesus. Uma quinta coisa, o poder de Deus, o poder do Deus que ouve as nossas orações, né? Nós vemos aqui que eles estavam há 14 dias sem comer, estavam totalmente, né, desesperançosos, e eles oravam para que o dia amanhecesse. E o Senhor atendeu essa oração, não somente fazendo com que viesse o sol, mas também a solução para aquele problema, né? Eles avistaram uma terra próxima e encontraram ali uma válvula de escape. Nós precisamos compreender que o nosso Deus ele nos ouve, né? Ele ouve as nossas súplicas, o nosso clamor, a nossa oração, mesmo diante de dificuldades. E para resumir, meus irmãos, o que nós aprendemos nessa passagem é basicamente o ponto central do Evangelho, né? É sempre o homem se negando a ouvir a Deus, né? Fazendo um paralelo, obviamente, não colocando Paulo aqui como Deus, somente uma aplicação, né? O homem ele se nega a ouvir a Deus e escolhe a percorrer pelos próprios caminhos, seguindo as próprias vontades, mas o resultado disso é uma completa perdição. É uma solidão, é uma desesperança. O homem sem Deus ele está perdido, né? Mas o Deus de graça e misericórdia, ele nos alcança, trazendo a salvação e salvação eterna. Nós possamos continuar crendo nesse Deus maravilhoso. Amém? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por tudo que aprendemos à luz da sua palavra. Gostaríamos de pedir, Senhor,
perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Pedimos ao Senhor, Deus, para que nos faça caminhar dependentes do Senhor, Deus, confiantes somente no Senhor, Pai, sabendo que é o Senhor quem governa a nossa vida. Pedimos ao Senhor, Deus, para que abençoe esse culto, Senhor Deus, que acontecerá daqui a pouco. Que possamos glorificar o Teu nome, Senhor, que possamos exaltar somente ao Seu nome, Senhor. Que o Senhor possa usar a vida do pastor Léo para falar conosco, Senhor, aquilo que o Senhor já falou com ele. E que o Senhor possa, Deus, continuar crescendo em nossas vidas, Pai. E que possamos continuar diminuindo para nós mesmos, Senhor Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém.